Salve, salve galera! Aqui quem vos fala é apenas mais um torcedor fiel que, assim como você, só quer saber de boas notícias e notícias honestas e de boa qualidade sobre o nosso Esporte Clube Corinthians Paulista 1910, o timão do nosso coração. E a gente também quer ver os caras com a bola rolando, jogando e ganhando título, porque é disso que vive Corinthians. Corinthians vive de sua torcida, certo? É aquela frase célebre. Não é um time que tem uma torcida, mas uma torcida que tem um time. Bom, vamos lá. Esse aqui é o segundo episódio da nossa playlist aqui no canal, Apenas um Torcedor Fiel, que é a playlist Desmontando Comentários Vazios. Para falar um pouco dessa mídia que, para requentar, para esticar a notícia, para pegar uma notícia desse tamanhozinho e tornar ela gigantesca só porque o Corinthians dá audiência, porque eles estão agora no momento de recesso, principalmente agora, e precisa de falar de Corinthians o dia inteiro. Como é que eu faço uma notícia de 5 minutos virar 10 horas de conteúdo? E é isso que a gente vem falar um pouco sobre isso, só pra gente poder refletir e não ficar levando para casa todo tipo de comentário vazio que a gente ouve aí na mídia. E nesse segundo episódio nós vamos falar também de uma polemiquinha que causaram sobre a saída do Pedro Henrique. Pedro Henrique, vamos lá. Pedro Henrique, pelo que eu vi lá no SofaScore, me parece que foi um jogador que teve 11 partidas no ano, sendo que acho que 4 delas ele entrou como titular. Ele custou aos cofres do Corinthians, na negociação com o Internacional, alguma coisa na casa de 3 milhões de reais, pouco mais do que isso. E não vi muita confirmação sobre salário, mas com certeza trata-se de algo acima de 500 mil reais mês. Pouco mais, talvez, mas vamos usar essa base porque eu não vi nenhuma notícia que confirmasse ali e batesse o martelo sobre isso. Esses são os moldes do jogador Pedro Henrique no Corinthians. E aí, no momento que passa uma moto aqui, mas tá tudo bem, vamos seguindo. E aí, sai a notícia de que o Corinthians abre mão dos direitos sobre Pedro Henrique para que ele vá jogar em definitivo no Ceará. Parece que está tudo fechado já também, está por detalhes burocráticos, assim como no vídeo anterior, o caso do Fagner também parece que está muito próximo de concretizar por detalhes burocráticos aí. Bom, e aí, obviamente, de novo, a mídia pega uma notícia que daria para resolver em 5 minutos e estende, porque os comentaristas precisam manter seus empregos, porque a audiência precisa manter nos canais, nos streamings, na TV, canais abertos, fechados e tal. E aí eles pegam essa notícia e uma notícia de 5 minutos vira uma mesa cast, né, uma mesa redonda de 40 minutos falando sobre a saída de Pedro Henrique, que jogou 4 vezes como titular, 11 vezes entrou em campo ao todo com a camisa do Corinthians, e que não tem espaço no elenco atual depois da chegada de Memphis, Thales, que já está praticamente também, pelo que eu entendi, está bem encaminhado a extensão do empréstimo dele. Então você tem Memphis, Yuri, Thales Magno, você tem Romero, que renovou por mais uma temporada, sem contar que você tem outros jogadores ali do meio de campo que podem fazer funções parecidas ali jogando pela ponta. Carrijo é uma dessas opções. Enfim, ficou ruim. Tem Pedro Raul, tem Héctor Hernandes, que podem fazer ainda a função de centroavante, né? Dizem um pouco da saída do Pedro Raul, mas Héctor Hernandes mas ele parece que ele diz a pessoas próximas que quer ficar. Héctor Hernandes parece estar um passinho à frente. Ainda dá para fazer dobradinha, mais uma moto, ainda dá para fazer uma dobradinha ali na lateral, colocando Palácios de ala e mantendo Bidu ou Hugo. Enfim, tem muitas opções ali que vão estreitando cada vez mais o espaço do Pedro Henrique dentro do time. Dentro desse cenário, o Corinthians decide liberar o jogador sem qualquer custo. E aí vamos lá. Se você diluir os 3 milhões de reais durante todo o contrato do Pedro Henrique, salvo engano até final de 26, coisa assim, se for um pouco mais e tal, até peço desculpa pelo engano, mas se você diluir, vai dar fragmento acrescentado ao salário dele
e aí vamos pensar aí, como eu não consegui confirmar o salário, coisa de 500 mil. Então ficaria 500 e poucos mil, 600 mil reais, aí vamos arredondar, durante todo o contrato dele, se a gente diluir o que o Corinthians pagou pro Internacional, mais todos os salários e 13º dos anos de contrato do Pedro Henrique. Quando você vai fazer um planejamento financeiro, um planejamento de elenco, quando você vai conversar, diretoria, comissão técnica, né? E a diretoria entende-se presidente, diretor executivo, financeiro, né? Para falar ali das questões de controle de folha de pagamento de jogadores e ao mesmo tempo de falar com a comissão técnica sobre a questão do jogador, do elenco ali, né? Da composição do elenco. Aí você pensa, bom, eu tenho um jogador que me custa 500, 600 mil reais por mês, num contrato de, sei lá, 2, 3 anos de contrato, eu acho que eram 2 anos de contrato, então eu tenho salários mais 13º no prazo de 2 anos de contrato, que daria mais ou menos 26 salários, de um cara que ganha mais ou menos uns 600 mil, que no seu primeiro ano entrou em campo 11 vezes, apenas 4 como titular, e num momento em que o elenco foi muito bem abastecido no meio do ano, na segunda janela de 2024, e ele ficou ainda com espaço mais restrito para poder ser opção de jogo, para, né, ser opção para o jogo. E aí você pega esse cenário e aí você conversa. Bom, a comissão técnica não utilizou em 2024 e com as opções que ela tem em 2025, e talvez dizem que está na pauta a contratação de mais um cara no ataque, então a gente está falando de mais um concorrente, se for isso mesmo, mas eu tenho hoje uma opção no ataque bastante recheada, e tenho no banco um cara que foi pouquíssimo utilizado no ano e que muito provavelmente, segundo a comissão técnica, não deverá ser utilizado novamente em 2025. E aí eu vou ficar com esse cara, que provavelmente também vai caminhar para o seu final da sua carreira, porque, salvo engano, ele tem 33 para 34 anos, deve fechar entre 34 e 35 anos em 2025. Então, um cara já partindo para o final da sua carreira, custando cerca de 600 mil por mês, se a gente diluir o que pagou no Internacional pelas parcelas, mais o salário, que não entra em campo, que a comissão não pretende utilizar ele, e eu tenho ali um corpo diretivo junto com o financeiro ali, conversando sobre como enxugar essa folha e qualificar o elenco sem aumentar muito a folha. Onde isso é ruim, se eu libero esse cara, não tenho custo, falo para ele, ó, não te pago salário mais, não devo mais nada para você, vá com Deus, seja feliz no Ceará, e abro essa possibilidade de um salário médio aí de 600 pau para trazer alguém que seja mais útil para o elenco que está sendo projetado pela comissão técnica da família Dias. Onde isso é ruim? Mas aí o que a gente ouve? Vou falar algumas coisas que a mídia trouxe, né? Mas aí o Corinthians então paga por um jogador que vai sair de graça? Calma lá, companheiro, não é assim. A conta de finanças do setor contábil de qualquer instituição, qualquer empresa, assim como um clube de futebol, não é beabá, não é 2 mais 2 é 4, né? E aqui vos fala uma pessoa que trabalhou só quase 8 anos e 8 meses, quase 9 anos com contabilidade. Então o balanço não se faz em continha de mais menos. Paguei aqui, não paguei ali, tô tomando prejuízo. Não é assim que se analisa. E você também tem a questão, no caso da instituição clube de futebol, você tem ainda também que considerar a questão esportiva. O quanto vale esportivamente manter um jogador que nem esse? E se eu vou querer necessariamente que alguém pague por esse jogador, quem vai pagar 3 milhões de reais para ter Pedro Henrique aos 34 para 35 anos de idade? Se já era questionável pagar isso para ele aos 33. Se ele
vendo o Internacional com um pouco mais de credibilidade, mas ele vive um ano em que ele jogou 11 partidas, 4 titular. Como você convence uma outra instituição a pagar 3 milhões para repor esse dinheiro? Então, existe o cálculo esportivo, entende? Mas a mídia vai querer falar os números frios e o beabá e falar de futebol como se a conta fosse basicamente 2 mais 2 é 4. Mas não é assim que funciona o futebol. Então reflete bem sobre isso. Manter um jogador como o Pedro Henrique com esses números que eu falei, ou liberá-lo e pensar no ganho, no ganho não, mas no de deixar de gastar financeiramente com um cara com esses números para investir em algo mais útil para o elenco. Beleza? Esse foi o segundo episódio, vamos trazer mais coisas. Eu queria falar um pouco do Memphis, mas não vale a pena, porque existe uma questão das fotos que ele postou lá, é uma questão que já querem polemizar, mas aí tem que envolver uma questão de contexto. Ele estava lá em Gana, é uma outra realidade, é um outro contexto histórico, e também a questão do PSV, que eu já gravei um shorts aqui de 1 minuto para resolver a parada, porque não vale a pena falar 10 minutos de uma baboseira dessa. Vou acompanhando aqui as notícias do futebol e vou trazendo sempre que houver polêmica desnecessária, vazia da mídia sobre algum tipo de movimentação do Corinthians. Vou trazer aqui para vocês com uma visão mais racional. Não vou aqui dizer para você que está certo ou está errado. Você assiste o vídeo e você comenta o que você achar, dá o like, dá o dislike, o que você quiser. Não vou aqui querer moldar a sua opinião, mas vou te mostrar um lado mais argumentativo, menos vazio, para desmontar os comentários vazios da mídia, porque é disso que se trata essa playlist aqui. Beleza? Bob Félix na área, apenas mais um torcedor fiel assim como você. Até o próximo vídeo. Opa, é nóis.